CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN nessa sexta-feira. Conta pra gente seu destaque. Hoje a gente vai falar de coisas que o Android oferece que a gente não sabe. Exatamente, Fernanda. A gente usa o celular diariamente, né? Mas algumas funções podem estar escondidas e muitas pessoas não conhecem tudo, né? Ou aqueles recursos talvez interessantes que os celulares oferecem, né? E a gente muitas vezes não sabe dessas funções nesse caso. Bom, vamos falar de algumas aqui para os nossos ouvintes, né? Por exemplo, os celulares, né? Alguns deles, principalmente os de topo de linha e alguns, né, intermediários, tem uma função de pagamento, né, por aproximação. Então, ou seja, você pode, com o aplicativo lá, o Android Pay, o Samsung Pay, tem lá o Apple Pay também, você pode cadastrar, por exemplo, o seu cartão de crédito nesse aplicativo, e aí você pode deixar seu cartão de crédito em casa, né, e aí você tem uma possibilidade de aproximar o celular da maquininha de POS, né, de venda, e depois você tem que colocar uma senha também, e você usa o celular como se fosse um cartão de crédito, né? Então, ou seja, é uma função interessante que alguns celulares têm. Inclusive, você pode, com esse método de aproximação, transferir arquivos de um celular para o outro. Você não precisa de cabo. Eu preciso passar por um e-mail, eu preciso passar um arquivo, uma foto, por exemplo, para um outro celular. Você não precisa fazer isso na internet. Você pode fazer isso encostando, né, quando os aparelhos têm essa função, né, encostando basicamente o aparelho um no outro e ele transfere a foto, né, ou o arquivo de um aparelho para o outro. Somente você consegue ver lá dentro da parte de configurações, tem uma opção chamada de conexões e depois tem a opção chamada de NFC, né? E aí, pagamento. Você habilita isso, então ele tem essa função de transferência desses arquivos e também de pagamento nessa questão. Alguns celulares também têm algumas funções interessantes, que é você navegar nas telas do celular e nos aplicativos usando apenas uma mão. Tem alguns celulares, você vai lá na parte de configuração, recursos avançados, e tem lá uma opção chamada movimentos e gestos. Habilitando essa função, você vai conseguir operar grande parte, né, dos menus, né, usando apenas o dedo polegar, né, uma mão apenas, não precisa de duas mãos para poder gerenciar, mexer nessa questão. Facilita bastante, porque às vezes eu estou com o celular na mão, e a outra mão está ocupada, né, carregando um pasta, eu posso gerenciar e posso administrar o celular com uma mão só para isso, essa questão. Na questão de otimizações e atualização, você tem funções, por exemplo, de reiniciar automaticamente o celular. Por exemplo, você pode querer que todo dia à noite, lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o celular se reinicie automaticamente e que ele faça a parte de a otimização do celular, ou seja, aquela função que o do Android tem, por exemplo, de ele faz uma revisão, o próprio sistema operacional faz uma revisão de toda a configuração interna. Então, se tiver aplicativos que estão consumindo muita memória ou muita bateria, né, ou tem algum tipo de aplicativo que está ocupando muito espaço, né, muito processador, na verdade, ele vai tirar esses aplicativos do ar para economizar bateria ou economizar memória também para isso. Ele pode configurar para automatizar isso automaticamente. Entra lá na parte de configurações e tem a parte de assistência do aparelho, né, no menu chamado assistência do aparelho, e ali você pode habilitar essa função automaticamente, né, para isso, né? É muito legal. Quem usa muito o celular e o computador, né, as duas coisas juntas, né, um do lado do outro, você pode receber aquelas notificações, por exemplo, do Android, notificações de mensagens, né, notificações de mensagem de WhatsApp, por exemplo, que chegou para você pode receber no PC. Então, você está trabalhando no PC e você vai ver na tela do PC uma mensagem que chegou lá no celular para isso, sem você precisar pegar o celular para isso, né? No caso do Windows, né, tem uma opção chamada de no meu telefone, né, seu telefone chama, né, da Microsoft, né, opção, um aplicativo do próprio Windows chamado seu telefone da Microsoft, você vai conectar o seu aparelho ao computador, e aí do Windows. E com isso você vai conseguir ver mensagens que aparecem no celular na tela do computador, né, para isso, né? E aí também você pode espelhar, por exemplo, a tela do seu celular em qualquer TV usando, né, a questão
de funções nativas do Smart View, por exemplo, que é da Samsung, então televisões Samsung podem fazer isso, ou o chamado Screen Share, desculpa, que é da LG. Então, no caso de televisões Samsung, chama Smart View, ou no caso de televisões LG, chama Screen Share. E você pode, então, espelhar, você está vendo alguma coisa no telefone, por exemplo, tem uma série de fotos, quer mostrar para a família toda, né? Mas as fotos estão no seu celular, você quer mostrar isso na televisão, não precisa de cabo, não precisa de nada disso, através de Bluetooth, através do próprio Wi-Fi, você consegue espelhar a tela do celular na tela da televisão. Então, algumas dicas aqui que talvez alguns dos nossos ouvintes não conheciam, alguns conheciam algumas delas, mas que a gente pode usar de forma diferente, né, o celular. Está na etapa aqui do Viralizou. Viralizou. Ei, Gilberto. Muito bem, Fernanda. Vamos lá. Bom, a primeira notícia que me chamou a atenção essa semana é que o Facebook, a gente até comentou que algumas contas do Facebook estariam recebendo um aviso, né, e seriam incluídos no programa de segurança para pessoas que têm algum tipo de visibilidade maior no ambiente da rede, né? E para evitar que elas fossem alvo de hackers e roubassem seus perfis, o Facebook estaria incluindo essas contas no chamado de Facebook Protect, né? E quem já recebeu essa mensagem ou esse tipo de aviso, né, e não respondeu e não cadastrou, não melhorou a segurança com recursos de segurança, tipo autenticação de 2 fatores, o Facebook vai começar a bloquear essas contas, porque exatamente para melhorar, para forçar, né, que o usuário que melhore a segurança do seu perfil. Então, se você recebeu um aviso como esse e não respondeu ao Facebook com essas alterações do seu perfil, é interessante que você faça isso, né, para não ter sua conta bloqueada. Uma notícia que acho que vai afetar muitas pessoas aqui é que o Instagram vai voltar a ativar o chamado feed cronológico, né? Ou seja, qual é a diferença? Até agora, o Instagram ele tinha como processo ele mostrar para você no seu feed, lá na sua lista, né, de publicações que você vê, as publicações que um algoritmo seleciona para você. Então você não vê hoje, né, de forma normal no Instagram, todas as publicações que as pessoas que você segue estão publicando. Na verdade, existe uma pré-seleção por um algoritmo, supostamente por aquilo que você teria maior interesse, e mostra para você essas publicações, que muitas vezes aparecem publicações de 2, 3 dias atrás, né, nesse caso. Pois agora você pode escolher o chamado feed cronológico. Então agora ele vai te mostrar absolutamente tudo que aparece e que os seus perfis que você segue publicam, né, no Instagram. Realmente é bastante a quantidade de coisas que vai aparecer no seu feed, mas pelo menos você vai ter acesso, teoricamente, a tudo que todas as pessoas que você segue acompanham. Como é que você faz isso? Você basicamente, para quem já atualizou o Instagram, o meu já foi atualizado, inclusive. Lá, quando você abre a aplicação do Instagram, lá no canto superior esquerdo, no logotipo do Instagram, você vai ter, clicando ali, você vai ter uma opção chamada de seguidos ou favoritos. Então, se você colocar a opção lá de seguindo, você vai ver todas as publicações de todas as pessoas que você segue, sem a interferência do aplicativo. Então, algumas pessoas podem preferir esse caso. Isso vai mudar bastante, né, a sua tela ou as publicações que aparecem no seu feed para isso, né, nessa questão, né. E, por último, Fernando, uma notícia que não é bem uma surpresa, mas agora tem alguns números para isso, é que as pequenas e médias empresas ainda estão bastante longe da LGPD, viu? Uma pesquisa recentemente feita pela entidade BluePax, né, Cybersecurity, afirmou que 20% apenas, 20% das empresas assumem, pequenas e médias empresas assumem que não tem segurança da informação, né? E 23 delas falam que no ambiente de segurança da informação, elas têm como iniciativa apenas usar um antivírus gratuito. Então, veja, primeira questão, antivírus gratuito não é para a empresa, é para a pessoa física que usa no uso doméstico. Então, essas empresas que usam apenas antivírus gratuito já estão de uma forma ilegal, né? E usar só antivírus para proteção, isso é bastante inseguro. Então veja que a LGPD ainda está longe das pequenas e médias empresas, só as grandes empresas que tiveram algum tipo de movimentação em direção a estar de acordo com a LGPD. Show, Gilberto. Tem o Kleber aqui te fazendo uma pergunta, pedindo ajudinha.
Você falou aí de um recurso para espelhar. Ele pergunta se existe um aplicativo para espelhar o telefone no Fire Stick TV. Não sei o que é isso. O Fire Stick TV tem o Chromecast, que é aquele dispositivo que você coloca na televisão e você se conecta o celular no Chromecast. O Chromecast é da Google, né? O Fire Stick TV é da Amazon. É um produto concorrente do Chromecast, né, do Google, só que ele é da Amazon. Tem também um aplicativo que você faz a conexão, né, do seu celular com o Fire Stick da Amazon. Basicamente eles fazem a mesma coisa, eles conectam o seu celular na televisão, né, porque aquilo que eu comentei são funções nativas da televisão Samsung e LG, já tem dentro da televisão. Mas se você não tem uma televisão Samsung ou LG que tem essa função nativa, você pode usar o Chromecast, que é da Google, ou o Fire Stick TV, que é da Amazon, que você consegue fazer exatamente esse sincronismo da tela do smartphone na televisão. Bom, a Renata, ela disse o seguinte, na semana passada a gente falava de bloqueio de números, né? Principalmente aqueles de telemarketing. Isso. E ela disse que lá no Truecaller ela encontrou essa opção. O bloqueio de números com características comuns. E ela diz o seguinte, meio que o passo a passo lá em configurações, você vai na opção bloqueio, aperta o botão e seleciona o bloquear uma série de. Aí você coloca qual é a sequência e consegue bloquear. Talvez a gente possa estar tentando bloquear o 0303, não é isso, Gilberto? Exatamente. Eu vou fazer o teste, eu tinha feito, talvez a versão do meu Truecaller seja mais antiga, não tinha essa função. Eu vou dar uma olhada no Truecaller novamente, e aí a gente pode até trazer na quarta-feira, se for direitinho, se eu testar aqui, se tiver tudo de acordo, a gente pode até trazer na quarta-feira essa função. Obrigado aí, nosso ouvinte, pela dica e pela sugestão. Então, são essas as dicas. Te agradeço, Gilberto. Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.